Oi, galera, meu nome é Rebeca e eu estou aqui com o Yuri novamente. Oi, gente. E estamos começando mais um episódio do ManaCast. E desde já eu te convido a se inscrever no canal e também seguir o nosso perfil no Instagram, @ulbetim, para não perder nenhum episódio e ficar por dentro de todas as novidades. E hoje estamos de novo com o nosso excelentíssimo convidado. Com a mesma camisa. Rapaz, a lição de hoje é sozinho, jamais. Pronto, agora eu acertei. Beleza. Agora eu acertei. A história de hoje tá falando sobre a história de Elias, o ministério de Elias. Desde que ele falou para o rei que não ia chover e até o depois da história da viúva de Sarepta. Uhum. E, pastor, o que é que o senhor acha mais importante da história de Elias e qual ponto o senhor mais se assemelha, assim? O senhor acha que, pô, eu sou que nem Elias nisso? Cara, primeiro, eu queria muito ser pastor, mas ainda não sou. Desculpa. Eu chego lá. Ele fez jornalismo e direito. Eu não me sinto digno ainda, mas eu chego lá. Então, deixa eu falar pra você, que você fez uma pergunta incrível. O episódio da vida de Elias que eu mais acho massa é o episódio em que ele foge da rainha Jezabel, com medo que ela o mate. E essa é a característica de Elias com a qual eu mais me assemelho. Eu sou medroso, até dizer chega. De vez em quando eu tenho uns acessos assim de coragem. Não, porque eu vou, eu faço, eu aconteço. Aí é só falar grosso que eu viro um pincher e tá tudo certo agora. Mas assim, eu fico tranquilo com isso porque Deus, ele trabalha com o que a gente tem. Você não precisa inventar coisas, você não precisa fingir ser o que você não é. O que você tiver, Deus trabalha com o que você tem. Se Elias trabalhou com a covardia, se Deus, trabalhou com a covardia de Elias, ele vai trabalhar com o meu medo sem grandes problemas também. Até porque Deus meio que, acho que foi selecionado Elias ali por causa que a covardia dele ajudou ele. Sim. Por causa que quando ele estava fugindo do próprio rei Acabe, ele, quando foi pra uma caverna, ele ficou tranquilo lá de boa. Eu acho que se fosse eu, por exemplo, eu não ia conseguir, eu ia ficar, eu vou atrás desse rei, eu vou falar umas poucas e boas pra esse rei e tal, esse rei vai se ver comigo. Então, tipo, eu acho que Deus selecionou Elias por causa também dessa característica de ser medroso e querer fugir de tudo, sabe? Aí eu acho que Elias obedeceria a Deus mais facilmente do que um Davi da vida, que era ali impetuoso, porque eu faço, porque aconteço. Cara, eu sou desses que eu, na frente dos outros, eu digo, não, porque eu vou no rei, porque eu vou dizer, porque eu vou acontecer, porque lá, e depois eu corro pra caverna e fico lá, na caverna, escondido. É verdade. A história dessa semana se passa lá em 1 Reis 17, e no domingo fala os versos do 1 ao 16. Basicamente aqui tá fazendo uma contextualização geral. Depois que ele fala ao rei que não vai chover. Lá no verso 1, abra comigo se você puder. Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então, quando ele fala isso, o rei, ele acha o quê? Foi esse homem que fez que não caia chuva em meu reino. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou matar esse cara. Porque se eu tenho um problema por causa de alguém e eu mato essa pessoa, meu problema acaba. É simples, eu queria que as coisas fossem simples assim. Eu não gosto dessa pessoa, porque fez eu vou matar. Mas a gente tem que lidar com os problemas de outra forma, né? Não é simplesmente desse jeito assim. E aí Elias, ele foge, vai pra uma caverna. E nessa história, a gente vê o cuidado de Deus na nossa vida. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que o senhor acha do cuidado de Deus na vida de Elias. E não só na vida de Elias, mas da mulher de Sarepta que ele encontrou depois e fez um milagre na vida dela e do filho dela. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o que o senhor acha sobre toda a trajetória de Elias e como Deus ajudou ele. Certo, deixa eu te dizer.
a gente vai encontrar nesse trecho da vida de Elias aí um dos textos bíblicos que é mais mal compreendido. É aquele momento em que Elias, ele sai da caverna e aí ele vê algumas manifestações da natureza. Ele vê um fogo avassalador, ele vê um vento forte que fende, que racha os montes, ele vê um terremoto. E a voz de Deus não está em nenhuma dessas 3 manifestações agressivas da natureza. A voz de Deus vai estar numa brisa suave. E a gente, quando lê isso, a gente olha que coisa maravilhosa. Deus, ele não é agressivo, Deus ele fala com calma. E a gente não percebe ali, pelo contexto do texto, que na realidade aquilo deixou Elias muito frustrado. O que Elias queria era que Deus se manifestasse nas formas violentas e não na brisa suave. Aquilo foi muito frustrante para Elias. Então, para a gente entender o significado disso para a gente, vamos voltar um pouco no tempo para vocês entenderem o que eu acho de mais importante que Deus teve para ensinar para Elias. Elias, ele vem de uma atitude de coragem intensa. Ele desafia 450 profetas de Baal e ele faz um sacrifício para si, os profetas fazem um sacrifício para eles, eles fazem as suas orações. Os profetas de Baal não conseguem nada, Elias consegue. E Elias manda matar os 450. Então, é 1 contra 450. É muita coragem mesmo. Mas logo depois a gente tem uma ameaça que foi feita pela rainha Jezabel Elias. A Jezabel, ela diz o seguinte: que os deuses façam para mim o que eles quiserem se amanhã, até esta hora, eu não tiver feito com você o que você fez com os meus profetas. Ou seja, se eu não tiver te matado. E aí, este homem que tinha enfrentado 450 profetas de Baal e tinha tido aquela coragem, esse cara se acovarda e ele foge, porque ele teme pela vida dele. E aí, quando ele foge, ele vai descansar debaixo de uma árvore e ele ora assim para Deus. Ele diz: basta, eu não aguento mais, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Por que essa frase é tão importante? Porque Elias se viu repetindo os erros de todas as gerações anteriores de Israel. O que era o povo de Israel? O povo de Israel era um povo que vivia constantemente se aproximando de Deus e se afastando, se aproximando de Deus e se afastando. Era um povo totalmente inconstante, totalmente infiel. E Elias era para ser diferente, porque Elias foi escolhido por Deus para ser o resgatador espiritual do povo de Israel. E o que Elias estava fazendo? Caindo no mesmo erro. Numa hora era impetuoso, obedecia a Deus, cumpria. Na outra hora estava fugindo, com medo, com a fé fraca, sem acreditar em Deus. Então ele diz para Deus: tira a minha fé, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. E quando a gente faz as nossas orações assim mais desesperadas, a gente espera milagres sobrenaturais. A gente espera que Deus haja de uma maneira a resolver todo o problema sem que a gente faça nada. E daí a gente vai contar um testemunho bonito na igreja. Eu recebi um milagre, eu não precisei fazer nada, Deus resolveu tudo pra mim. E Elias dorme, quando ele acorda tem um anjo. Caramba, um anjo! E o que o anjo faz? Dá água e pão pra Elias. Um anjo para dar água e pão para Elias. Minha avó faria melhor, porque ela colocaria uma manteiguinha no pão com um suquinho de maracujá e o anjo só foi água e pão. E Elias bebeu, comeu e o anjo disse para ele: você tem uma viagem de 40 dias para o deserto. Eu acho incrível isso, porque ali não era Deus fazendo o milagre por Elias, era Deus fazendo o milagre em Elias. E Elias ia ter que se esforçar muito, porque o que Deus queria fazer exigia que Elias se esforçasse. E Elias anda 40 dias e 40 noites e ele chega aos pés do monte Horebe. Por que esse monte é tão importante? Porque foi ali que o povo de Deus teve sua primeira crise de fé enquanto nação livre. Moisés, ele tinha subido para receber as tábuas dos 10 mandamentos e como ele demorou a descer, o povo mandou Arão fazer um bezerro de ouro e começou a adorar o bezerro de ouro porque achou que Moisés tinha morrido. Então, foi ali a primeira vez que o povo de Israel disse assim: a gente vai ser isso aqui. Numa hora, a gente louva a Deus porque ele erigiu 2 paredões de água no mar para a gente passar seco. E tempos depois, a gente já está aqui se prostituindo de novo com o bezerro de ouro. E ele entra na caverna e Deus pergunta: o que você veio fazer aqui? E ele faz uma oração. Ele diz o seguinte para Deus: eu tô aqui porque o povo de Israel se corrompeu e só eu sobrei, eu tô sozinho e eles querem me matar. E é aí que Deus manda ele sair da caverna e tem as manifestações todas. O fogo avassalador, o terremoto,
o vento, e aí vem a brisa suave. E depois da brisa suave, quando Deus pergunta de novo para Elias o que é que você quer, ele repete a mesma coisa. Porque é como se ele, nas entrelinhas ali, né, é como se ele estivesse dizendo assim para Deus. O que eu vou fazer com essa brisa suave? Eles estão tentando me matar, são inimigos, eles estão vindo com o exército, tem uma mulher que manda em todo mundo para me matar, e você acha que eu vou resolver com a brisa suave? Eu preciso do fogo, eu preciso do vento, eu preciso do terremoto para tragar essas pessoas, engolir e me salvar. O que eu vou fazer com a brisa suave? Foi a mesma coisa que aconteceu quando Jesus ele veio à Terra. As pessoas não queriam aceitar que ele não veio para matar. Né? Legal, é isso. Ali, perdoando todo mundo. Eles queriam que Jesus chegasse, eu vou matar esses romanos, eu vou destruir eles, vocês vão ser livres. Mas aí Jesus chega, pacífico, tranquilo, contando histórias, e as pessoas não... de jeito nenhum querem acreditar nele. Exatamente. E eu acho que a gente não pode criticar também. Porque eu acho que muita gente faria a mesma coisa. Eu acho que eu faria a mesma coisa. Se eu tivesse em perigo, se alguém estivesse atrás de mim, eu ia pedir, Deus, pelo amor do Senhor, me ajuda. Faz alguma coisa para que essas pessoas não consigam chegar até mim. Faça que elas sofram alguma coisa. Não que o Senhor... mande uma brisa suave sobre mim, me deixe em paz. Não, eu ia pedir algo que realmente mostrasse para aquelas pessoas quem eu acreditava, que era o Deus verdadeiro, porque era isso que Elias queria mostrar para eles. Mas Deus foi, não. Calma, Elias. Fique de boa, fique tranquilo. Essa brisa sou eu. Não sou um terremoto, não sou o fogo. Eu sou uma brisa suave. Fique de boa. É isso aí. E aí Deus diz assim pra Elias, eu vou dizer o que eu quero que você faça. Você vai ungir o rei pra Síria, ungir um rei pra Israel e ungir um servo pra ficar no seu lugar. Cara, como é que eu vou pro Deus Todo-Poderoso pedir coisas e no lugar dele dizer, deixa comigo que eu resolvo, ele diz pra mim, não, eu quero que você faça isso, isso e isso. Ou seja, às vezes, e não são poucas as vezes em que isso acontece, Deus quer que a gente tome as decisões difíceis que a gente tem que tomar para que, através delas, ele opere um milagre. Então essa é a grande lição. Adolescentes, tomem as decisões difíceis que vocês precisam tomar. Amém. Na história de Elias também, a gente pode ver da história da viúva de Sarepta. Sim. É verdade. Que é uma história de fé incrível. Porque assim, você pense, o senhor... Sim. Pai solteiro. Eita. Um filho pra cuidar. Ok, é uma hipótese, viu, gente? Eu não sou pai solteiro. Mas vamos lá, na hipótese de eu ser um pai solteiro. É viúvo e tem um filho pra cuidar. Certo. E você dependia da sua esposa pra sobreviver. Ok. Chega uma hora que ela morre e o senhor não tem mais condição de bancar, nem o senhor nem o seu filho. E ali você vai fazer a última comida que você e que o seu filho vão comer. E aí chega um cara aleatório em sua casa pedindo água e pão. Ele queria o único pão que você tinha pra você e pra seu filho. Ele queria esse pão. E chega em sua casa. Não, me dê esse pão. Confia em mim que vai dar tudo certo. O senhor daria o pão e a água? O senhor ficaria meio relutante? Não daria? Olha, eu não tenho filhos biológicos, mas eu tenho 2 filhos do coração, que eu considero como se fossem meus filhos. E quando você ama alguém e você cuida dessa pessoa, vem um instinto, vem uma coisa assim de protegê-los, que é uma coisa muito louca. Eu acho que eu não daria. Eu não daria. Eu inventaria qualquer desculpa, mas eu não daria. Aquela mulher foi muito corajosa. Eu acho que até pela cultura local ali, de que o forasteiro que aparecia na sua casa pedindo ajuda era mais importante até do que a sua própria família, ela tenha dado. Mas eu, honestamente, não daria. É verdade. E algo que a gente pensa assim também, a fé dela, em Deus também. Porque a gente pensa assim, um estranho chegando na sua casa pedindo a última coisa que você tem que dar. E acho que foi muito da fé em Deus e também da fé de Elias. Porque mesmo ele já tinha presenciado o cuidado de Deus, com os corvos lá entregando comida, como se fosse, nossa, não precisa me preocupar. Os corvos vão vir
e eu vou me alimentar, eu já sei que eu tenho o que comer, porque Deus está provendo isso por mim. Exato. E depois ele tem que sair de lá, não era mais seguro estar ali, e ele vai pra Sarepta, conhece essa mulher, pede pra ela, e é algo assim, nossa, preciso ter fé em Jesus mesmo, porque só pela fé pra entregar, porque eu também acho que eu não entregaria. E é incrível que ela nem relutou. Pois Aqui tá dizendo assim, não se preocupe, verso 40, verso 13 do mesmo capítulo. Não se preocupe, disse Elias, vá preparar a comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela e nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. Aqui na Bíblia não tá dizendo que ela pensou antes de fazer. Sim. Não tá falando que ela relutou. Aqui tá falando, ela foi e fez. Então ela não ficou pensando 2 vezes, ela não demorou pra responder. Depois que Elias falou isso, ela foi lá e já fez o pão pra Elias. Porque ela confiava, ela tinha fé em Deus. Isso é um tapa na cara pra mim, né? Porque assim, eu oro a Deus e eu peço a Deus que haja, e eu sempre fico... Tá, mas no caso dele não agir, eu vou garantir aqui o meu, eu vou montar uma estratégia aqui, um plano B, alguma coisa assim. E aquela mulher, ela não tinha nada, ela só tinha a ordem que ela recebeu do servo do Senhor. E se aquilo não desse em nada bom pra ela, ela ia morrer junto com o filho. E ela fez, mesmo assim. Ela confiou com tudo que ela tinha. Caso de vida ou morte. Exatamente. Muito corajosa. Última pergunta. Right. Se der tempo pra responder. Depois de ouvir todas essas histórias de Elias, que o Senhor contou e do que a lição tá contando. Certo. Qual é o ponto que o Senhor tenha citar não. Como é que eu posso procurar a palavra? O ponto que o Senhor tem a frisar sobre a fé de Elias e da mulher. Certo. E o que o Senhor tem a dizer sobre a pessoa que tá passando por dificuldades e não acha que tem alguém do lado dela. Que acha que tá sozinha nesse barco na vida. Olha, eu volto de novo àquela questão da gente fazer as coisas difíceis que a gente precisa fazer. Deus, às vezes, ele age sim como um herói num cavalo branco que vem e salva a gente e faz tudo que precisa ser feito, mas Deus, às vezes, ele quer atuar dentro da gente. Ele quer transformar a gente naquilo que ele gostaria que nós fôssemos. E essa parte é muito difícil, é muito dolorosa, porque um processo de transformação sem dor é algo raro. É raro uma pessoa que aprende sem dor. Né? Aprender dói muito, transformar-se dói muito. E a gente não quer passar por esse processo de dor, porque todo mundo tem medo de sentir dor. Eu tenho muito medo de sentir dor. Eu não tenho nem medo de morrer, eu tenho medo da forma como eu vou morrer. Entendeu? Mas às vezes Deus precisa que a gente atravesse esse momento de dor para que a gente possa aprender. E Elias, ele se colocou nessa situação de dizer, ok, sou eu que tenho que fazer, eu vou fazer. Sou eu que seria o instrumento, eu vou me colocar na posição de ser instrumento, com medo, com dor, com o que quer que seja, mas eu vou me colocar. Então, meninos, é isso. Deus, às vezes, ele vai resolver os teus problemas, mas na maioria das vezes ele vai querer resolver você, e para resolver você, ele vai colocar você naquela situação difícil. Ele vai querer que você vá pedir perdão para aquela pessoa que você tem medo de pedir. Ele vai querer que você conte para os seus pais aquele detalhe da sua vida que você tem medo de contar. Ele vai querer que você se livre daquela pessoa por quem você nutre um carinho destrutivo, mas que você precisa se livrar. Ele vai querer que você tome as decisões difíceis, e isso dói, mas confia e faz. Porque quando parar de doer, o sucesso da tua vida vai ser literalmente divino. Amém. Então é isso. O podcast de hoje foi maravilhoso, mas rapidinho, antes... Uma pergunta que a gente não fez no podcast anterior, porque a gente esqueceu. Tudo bem, aproveita. E tem gente que quer saber. Quando é que vai sair o seu terceiro livro?
Cara, então, eu vou começar a escrever ele esse ano, certo? E provavelmente, final de 2025 ali, ele deve estar saindo. Enquanto isso, vão lendo o segundo. Já está disponível lá na Amazon para ser comprado para quem tem Kindle, para quem gosta de ler no celular. E rapidinho, daqui a pouco, já vai estar disponível para quem gosta de ter o livro físico na mão. Certo? Beleza. Valeu. Muito obrigado, tio Ângelo. Muito obrigado a todos aí de casa que nos assistiram. Um bom sábado para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal se não são inscritos, ligar o sininho das notificações, ir lá no nosso Instagram, ULBteam, e nos seguir. E seguir o tio Ângelo também. Pera aí que eu já pego o Instagram dele aqui rapidinho. Segue @AngeloBMB. Pronto. @AngeloBMB. Segue lá. Muito obrigado pela sua presença. E antes de finalizar, vamos orar. Vamos orar. Oremos. Oremos. Querido Deus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando da Tua Palavra. Obrigado porque podemos aprender mais, também com as experiências do tio Ângelo, contando aqui pra gente. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença. E que o Senhor também cuide de cada família representada, de quem está assistindo e de nós aqui também. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a vocês. Valeu, gente. Obrigado, tio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchauzinho.